Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para esse dia 18 de janeiro, segundo domingo do tempo comum. Isso ainda do ano, é verdade, mas entramos agora no tempo comum, este tempo de graça, em que vamos acompanhar, vamos dizer assim, a vida, o dia a dia de nosso Senhor. Mas, como tudo na vida de Cristo é mistério, cada ato, cada palavra de nosso Senhor traz consigo força, vida e salvação. Primeira leitura, profeta Isaías 49, Tu és meu servo, Israel, em quem eu me serei glorificado, né? Farei de ti luz das nações para que sejas minha salvação. Depois, segunda leitura da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, início da primeira carta aos Coríntios, Paulo que se apresenta como apóstolo e deseja aos cristãos graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Saudação, uma das saudações iniciais da Santa Missa. Também o Evangelho de João, capítulo 1, de 29 a 34. João que vê Jesus se aproximar e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois Jesus que escuta, e João que diz: eu vi o Espírito descer como uma pomba, e aí depois se diz: aquele sobre quem virdes o Espírito descer e permanecer, é este quem batiza com o Espírito Santo. Meus irmãos, duas coisas interessantes deste Evangelho que podem nos ajudar a refletir neste segundo domingo do tempo comum. Primeiro, João aponta para Jesus dizendo: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A imagem do Cordeiro de Deus é uma imagem que nós conhecemos e a ela recorremos com muita frequência. Cantamos nas Santas Missas, na Eucaristia, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que significa dizer que tira o pecado do mundo? Veja que a palavra de Deus não fala de os pecados do mundo, mas o pecado do mundo. Porque Cristo não vence só cada pecado, mas ele vence o pecado. Ou seja, a destruição que o homem realizou por sua escolha e liberdade de uma comunhão com Deus que permaneça. É esta a obra de Cristo na nossa vida. Vindo à nossa vida, ele é capaz de destruir a obra do pecado que está em nós e nos devolver a aliança com o Pai do céu, na força do Espírito. Por isso não são só os pecados no sentido da soma de um, de outro, mas o pecado por excelência, que é o rompimento que o homem fez da aliança com o Pai. E justamente por isso, o sinal do Messias, que o próprio João reconhece em Jesus, é: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu, também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar, ou seja, o Pai, me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer, veja, descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Por que se fala de descer e permanecer? Ao longo de todo o Antigo Testamento, o Espírito descia sobre muitos, Lembremos, por exemplo, os anciãos que foram escolhidos para ajudar a Moisés a governar e que entraram na tenda e receberam o Espírito, inclusive dois que estavam fora, Eldad e Medad, mas os profetas também recebiam o Espírito. Mas vejam, no Antigo Testamento o Espírito era dado de maneira provisória, para uma missão. No momento em que a missão acabava, o Espírito era retirado. Mas agora há uma promessa de que alguém viria e que o Espírito desceria e permaneceria. Ou seja, o Espírito escolheria fazer morada definitiva naquela pessoa. E esse é Jesus, que destrói o pecado, ou seja, o rompimento da aliança com Deus, e que nele agora não só a aliança é reconstruída, refeita, como
Deus escolhe habitar pelo seu Espírito, o Pai, na pessoa de Jesus. O Espírito vem e nele permanece para sempre. E é por isso que ele batiza com o Espírito Santo. Ele não só coloca sobre cada um de nós o Espírito Santo sobre nós, como alguém que recebe uma força para uma missão, mas ele é aquele que mete, que coloca dentro o Espírito de Deus no nosso coração, para permanecer. Ou seja, para que agora nós não só tenhamos uma vida no Espírito para realizar coisas para Deus, o Pai, mas que nós tenhamos o Espírito para, em Cristo, estar em comunhão com Deus, que é Pai. Isso se expressa numa outra frase de Jesus no Evangelho: eu não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de meus amigos, porque vos dei a conhecer o que eu ouvi do meu Pai. Ou seja, agora nós temos em nós a força do Espírito Santo para estar em comunhão com o Pai. Em Cristo, a força do Espírito é dada para estarmos com Ele, pela oração, pela vida de santidade, por um caminho em que nós percorremos com o Senhor, na caridade que fazemos, em toda a nossa vida. Um Espírito que nos é dado para tudo e que não nos é tirado. Mesmo que nós estejamos em pecado, meus irmãos, de alguma maneira nós nos afastamos de Deus, mas Deus não se afasta de nós. Tanto é verdade que quando nós vamos nos confessar, por exemplo, diante de um pecado grave, não é que nós rompemos esta aliança definitivamente, não, agora ela está ferida. Mas assim que recebemos a graça, por exemplo, pelo sacramento da reconciliação, aquela graça inicial nos é dada novamente e ela ainda cresce em nós. O padre Garrigou Lagrange, um grande autor de espiritualidade, do nosso tempo ainda, ele diz o seguinte, que a graça de Deus é como uma semente de glória em nós. Nós recebemos essa semente e em nós a graça agora atua como um organismo espiritual que deve, pela prática das virtudes, ir crescendo em nós, A semente está ali, mas nós devemos, por essa comunhão da aliança com Deus, que destruiu a obra do pecado em nós, crescermos no amor de Deus. Porque o Espírito nos é dado não para uma missão, mas para a nossa vida. Por isso, meus irmãos, ânimos para crescermos na graça de Deus que sempre nos acompanha. Deus te abençoe e um santo domingo.